Sexta-feira, 26 de junho, nós estamos encerrando mais uma semana juntos. Rezemos com muita fé a hora do Ângelus, por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração, lembrando sempre de rezar pela paz no mundo, para que haja diálogo entre os líderes mundiais, para que a paz possa acontecer e que as guerras tenham fim. Rezemos também pela saúde dos doentes, por aqueles que pedem as nossas orações. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E o Evangelho desta sexta-feira, 12ª semana do Tempo Comum, é de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 ao 4. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tem o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão e, tocando nele, disse: Eu quero, fique purificado. Imediatamente ele ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Não conte a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote e leve a oferta que Moisés ordenou como prova para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus cura um leproso. O leproso, no tempo de Jesus, era uma pessoa que vivia excluída da sociedade. Ele deveria ficar longe, afastado, não podia se aproximar de ninguém, porque ele estava impuro. A lepra era considerada uma doença terrível e também considerado impuro aquele que tinha a lepra, porque consideravam também que essas pessoas eram pecadoras, que foram merecedoras daquela doença. Eles eram pessoas impuras para a sociedade. E Jesus desce do monte depois do Sermão da Montanha, que ele fala tanta coisa que nós ouvimos nas últimas semanas, ensina tanta coisa, faz com que as pessoas entendam que precisa haver mais compreensão, mais abertura, mais sinceridade de coração, mais amor, mais humildade. Jesus vem falando sobre isso no Sermão da Montanha. E quando ele desce da montanha, ele vê esse leproso. As multidões se aproximam de Jesus, muitas pessoas, e o leproso chega próximo, não podia se aproximar, mas ele tem coragem, encara todas aquelas pessoas e se aproxima de Jesus e pede: Senhor, se queres, purifica-me. Ele não diz: se queres, me cura. Não, ele diz: se queres, purifica-me. Tira de mim tudo aquilo que me faz ser uma pessoa doente, excluída, ou às vezes pecadora. E Jesus olha para aquele homem, sente compaixão dele e diz: eu quero, fique purificado, fique livre desta lepra. E esse homem no mesmo instante se vê curado, livre daquela doença, livre de todo aquele
aquele problema que ele carrega sobre os ombros, aquela tristeza, aquela mancha que o exclui da sociedade. E Jesus diz a ele: vá, apresente-se no templo, apresente-se à pessoa responsável, faça a oferta conforme Moisés ordena, para que eles acreditem como prova, faça a oferta como prova para eles. Essa prova que Jesus diz era a prova de que Jesus era capaz de curar, de fazer qualquer coisa. Jesus queria que ele fosse se apresentar ao sacerdote ou fizesse a oferta como prova do que aconteceu com ele, do que Jesus havia feito. Jesus não quer que se espalhe a notícia de que ele é um milagreiro, é um curandeiro, nada disso. Mas Jesus quer que os sacerdotes, as pessoas responsáveis ali, poderosas, entendam que Jesus tem o poder de fazer qualquer coisa. E principalmente de tirar a lepra, de tirar as impurezas das pessoas. Mas para que isso aconteça é necessário ir até Jesus, aproximar-se de Jesus. Aquele leproso enfrentou as pessoas, ele era proibido de aproximar-se de alguém. Mas ele enfrenta ali a multidão e aproxima-se de Jesus. Ele tem coragem, ele perde o medo, a insegurança, porque confia em Jesus. Vai até Jesus e recebe a cura e sai purificado. Purificado do corpo e da alma, seus pecados são perdoados, seu corpo é purificado. Que nós também tenhamos a coragem de ir até Jesus, de suplicar a Jesus que nos purifique daquele mal que nós carregamos dentro do coração, daquele pecado que às vezes nós apegamos a ele, não nos apegamos, daquela maldade que nós guardamos lá no interior do nosso coração. Que nós possamos ter a coragem de chegar até Jesus e pedir humildemente: Senhor, se queres, purifica-me. Se queres, tira de mim isso que está me perturbando, que está me fazendo triste, preocupado. E Jesus vai nos curar. Jesus é capaz de fazer qualquer coisa, desde que nós tenhamos fé e tenhamos a humildade de entender que Ele faz aquilo que Ele quer e não às vezes o que nós queremos. E Ele quer sempre a salvação, quer sempre que estejamos felizes, que tenhamos vida plena. E Jesus, no Sermão da Montanha, Ele ensina tanta coisa e depois Ele desce, começa a sua vida fazendo curas, caminhando, indo de encontro às pessoas. Que nós saibamos ir de encontro a Jesus e pedir dele aquilo que nós tanto necessitamos para que a nossa vida seja leve, seja mais suave, para que tenhamos paz no coração. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo e abençoado final de semana. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.